Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo nesse canal. Eu sou Axel Eduardo e hoje nós vamos estrear juntos aqui um novo quadro nesse canal. Na verdade, esse quadro até já existia, só que ele não era nomeado assim. E hoje nós vamos estrear esse canal, esse quadro junto aqui com vocês, que vai se chamar Identidade e Propósito. É algo que eu venho falando há algum tempo, é algo que eu venho estudando bastante, como que nós podemos ter a nossa identidade firmada em Cristo e como que nós podemos ter clareza do nosso real propósito, ou seja, conhecer quem Deus é e conhecer o que Deus espera de nós, ou o que Deus projetou para nós. Enfim, eu tenho falado muito sobre isso, eu tenho estudado muito sobre isso, e algo que eu quero fazer nesse canal é trazer assuntos atuais para esse nosso meio cristão. E como vocês já viram aí, o nosso vídeo de hoje vai falar exatamente sobre isso, esse avanço das inteligências artificiais e como nós cristãos estamos usando as inteligências artificiais no nosso meio. Eu trabalho, né, nesse meio, tenho uma agência de marketing e tenho acompanhado esse avanço. Eu uso a inteligência artificial no meu dia a dia aqui, as IAs no meu dia a dia. Temos projetos que são 100% de inteligência artificial, mas algo tem despertado a minha visão a respeito disso, principalmente para dentro do nosso meio, esse nosso meio cristão. Como que nós temos usado a inteligência artificial no nosso dia, como que nós temos lidado com isso dentro do nosso meio e, principalmente, quais são os perigos que isso traz para nós. Eu também quero falar dos benefícios que tem a gente usar a inteligência artificial no nosso dia a dia. Então, eu quero destacar aqui com vocês, eu separei aqui, para a gente conversar sobre esse assunto, 3 reais benefícios de a gente ter a inteligência artificial no nosso dia a dia e também 3 riscos, assim, 3 perigos para nós se a gente não souber usar da forma certa ou se a gente não souber o que nós estamos fazendo. Então, eu separei aqui algumas anotações, eu posso até fazer um material mais didático para vocês estudarem depois. É só vocês comentarem aqui, me mandem aí o material que a gente organiza isso para vocês. Naturalmente, geralmente eu gero esses materiais, mas esse aqui em especial eu não preparei nada, mas se você quiser, eu posso disponibilizar algo para você estudar aí também. E antes da gente começar esse vídeo, eu quero pedir para você algo que é importante para nós, né? Se inscreva nesse canal, curta esse vídeo, deixe um comentário aqui de qual outro assunto que a gente possa abordar aqui dentro desse quadro que nós estamos estreando junto. E não deixe de compartilhar esse vídeo com alguém, principalmente com aquelas pessoas que você sabe que precisa saber mais sobre isso que nós vamos conversar aqui hoje. Então, eu quero começar aqui falando dos benefícios que nós podemos ter usando a inteligência artificial no nosso dia, entendendo quais são de fato o recurso a qual ela pode nos dar. O chat GPT ou qualquer outra inteligência artificial, o Gemini do Google, e qualquer outra que você possa usar no seu dia a dia, ela tem o objetivo de principalmente nos ajudar a ter mais informações, acesso a mais informações de uma forma mais pautada, mais precisa, mais específica ali. Diferente do Google, que quando a gente pesquisa um termo lá, a gente precisa entrar em vários sites ou vários blogs para poder ter uma informação mais completa a respeito daquilo que a gente quer saber. O ChatGPT, o Gemini e algumas outras IAs por aí, elas têm esse objetivo de trazer essas informações com mais especificidade e principalmente de uma forma mais completa, talvez. E aí tudo vai depender da forma que você usar, da forma que você perguntar para ela. E lógico, né, tem várias outras coisas que elas conseguem fazer, gerar imagens, enfim. Mas eu quero falar dos benefícios práticos para o nosso meio, né, para aquilo que a gente vem vivenciando, para aquilo que a gente vem observando nas redes sociais, observando aqui no próprio YouTube, como que nós estamos usando essas ferramentas e quais são esses benefícios, né, que a gente pode ter. E o primeiro benefício, assim, que eu acho importantíssimo dentro desse meio, a IA, ela nos ajuda a estudar a Bíblia, né? Nos ajuda a estudar cada vez mais, de uma forma até mais rápida, a Bíblia, e ela nos ajuda a ter uma compreensão maior de algumas coisas históricas, por exemplo. A Bíblia, ela nos dá um contexto, né? Ela mostra ali a história, nos dá o contexto teológico dessa história, mas para que a gente possa aprofundar na cultura mesmo judaica e de todo aquele contexto em qual aquela história ali se passa, a gente precisaria ter acesso a alguns livros, né? Principalmente era a forma que eles estudavam antigamente, e às vezes a gente demoraria alguns meses de leitura para achar a resposta de algo que a gente queria muito específico. O chat GPT, por exemplo, que eu acho que é o mais comum que a galera vem usando aí, ele nos ajuda a ter essa resposta de uma forma mais rápido e, ao mesmo tempo, ela nos ajuda a entender melhor esse contexto histórico a qual esses fatos passam ali, quem escreveu, para quem escreveu, quando escreveu, qual que era o contexto ali e qual que é o contexto atual daquela mesma cidade a qual Jesus estava caminhando, Jesus estava pregando. Então, tudo isso é um benefício, né? Então, ela ajuda a gente a acelerar esse estudo
nos ajuda a preparar melhor também, né. E é tudo assim, tudo lógico, vai depender de muito do seu empenho também, de fazer essas pesquisas, mas eu acho interessante porque a IA ela consegue nos trazer essas informações de uma forma mais rápida, né. Nós vivemos nessa era da informação, as informações estão mais rápidas e mais fáceis de ser acessadas, e se a gente conseguir usar isso de uma forma positiva para nós, a gente vai conseguir de fato viver um evangelho mais profundo. Os grandes teólogos, eles demoraram muito tempo para pesquisar, para achar os relatos e tal, e hoje a gente tem esse acesso com muita mais facilidade. Então, ele vai nos ajudar a organizar as ideias, ele vai ajudar a gente a fazer comparações entre versões, e nos ajuda a fazer comparações também com a língua original, a qual foi escrita aquele versículo, aquela história, aquele livro ali da Bíblia. Então, tudo isso são benefícios que a IA pode trazer para nós. Um segundo benefício aqui que eu mapeei também, que eu acho interessante, é que ela amplia o alcance do evangelho. Então, por exemplo, ela vai facilitar muito as traduções, né? Então, às vezes a gente tem aí um livro que a gente quer ler ou que a gente precisa ler a nível de estudo, e esse livro não tem na nossa língua, ele vai facilitar isso. Às vezes a gente quer saber de um termo que está em hebraico e a gente pode usar o chat para traduzir isso para nós, então ele facilita muito esse alcance. E questão também para aqueles que produzem conteúdos, usam as redes sociais, usam o canal do YouTube para fazer essas produções de conteúdo, então ele facilita muito na questão da construção de uma ideia de um vídeo, ele te ajuda a mapear tudo isso. Para quem está escrevendo um livro também, o chat ajuda a você entender melhor como que você pode construir esse livro. Querendo ou não, o chat GPT ele amplia muito esse alcance do evangelho, né? E outras culturas que às vezes não têm ali a Bíblia traduzida para a sua língua nativa, o chat GPT pode ajudar nisso também. Então eu acredito muito que a inteligência artificial ela é uma ferramenta que pode ajudar nesse aspecto também. E um terceiro benefício que eu mapeei aqui é que você ganha produtividade para servir também. A gente pode usar aí as inteligências artificiais para automatizar tarefas, a gente pode usar ela para fazer algumas coisas que a gente provavelmente não conseguiria fazer com um tempo mais curto, ou seja, gerar uma imagem, automatizar algumas tarefas do nosso convívio eclesiástico ali também, gerar uma escala de voluntários, tudo isso a gente pode usar as IAs aí para nos ajudar e ganhar mais, né, produtividade para servir. E uma coisa interessante que eu até vi no YouTube essa semana, que são os vídeos de IA para crianças, né? Então eu vi um vídeo que eles contaram a história de Noé, usando aquele desenho Lego, né? Então eles geraram toda a história em uma inteligência artificial com aquele aspecto de Lego e animação de Lego, né? E contando a história ali de Noé com essa dinâmica ali. Então isso ajuda bastante na evangelização também, né? Nesse alcance da propagação do evangelho, até mesmo na educação infantil. Algo que demoraria um tempo gigantesco para fazer essa animação em desenho, agora com um pouco de prompt ali que você bate ali numa IA, ele consegue gerar algumas imagens, você consegue gerar o texto, você consegue gerar um áudio e você pode publicar isso no YouTube. Eu achei isso bastante interessante e eu acredito que isso vai nos ajudar ainda mais, principalmente nesse contexto de igreja, a evangelizar melhor as nossas crianças e organizar isso de uma forma mais efetiva, mais rápida. Eu acredito muito nisso, sabe? Olhando para benefício, produtividade, eu acredito muito que a IA pode nos ajudar de fato a otimizar alguns processos que antes a gente levaria um tempo gigantesco para fazer. Mas eu quero falar também dos perigos que a IA pode nos oferecer dentro de tudo isso que a gente tem conversado. O primeiro perigo, né, que eu vejo, eu acho que essa é a parte mais importante do vídeo, assim, os perigos que a IA pode oferecer para dentro do nosso universo, é que, por exemplo, ao mesmo tempo que o benefício da IA é acelerar o nosso estudo, é nos ajudar a entender várias versões, é nos ajudar a enxergar outros aspectos bíblicos, a comparar outras versões, a traduzir do original. A gente também pode perder um pouco sobre a nossa características de pensar, né? Vamos dizer assim. Então a gente começa a terceirizar a nossa fé e ao invés da gente ter o desejo de ler a Bíblia, de entender o que está escrito, e ter esse contato com a Bíblia em papel mesmo, a gente começar a terceirizar isso tudo para IA, usar IA sempre, né? Então acho que isso é um perigo muito grande, a gente começar a terceirizar e fazer com que a IA comece a pensar por mim, e não eu querer entender aquele contexto, né? Então, sempre que eu uso
a IA para me ajudar nos meus estudos bíblicos, eu não uso ela antes de ler o livro ou o capítulo que eu estou lendo e antes de eu tirar as minhas próprias conclusões daquilo que eu acabei de ler, ou seja, fazer a minha interpretação daquilo ali. Porque eu acredito que a IA ela pode nos ajudar a entender o contexto histórico, eu acredito que ela pode nos ajudar em alguns aspectos no contexto teológico, mas ela não pode interpretar por mim o texto que eu acabei de ler. Isso que é perigoso. Então, se a gente começa a terceirizar isso, fazer ela pensar por mim, ou fazer ela interpretar por mim aquilo que eu acabei de ler, eu vou continuar tendo um evangelho raso. Eu vou continuar tendo um relacionamento raso. É como se eu estivesse usando um intermediador para que eu pudesse conversar com Deus, né? E Jesus ele vem para justamente para tirar isso, né? Quando Jesus vem e ele morre na cruz e o véu é rasgado de cima a baixo, ele vem justamente para tirar todo esse intermédio que antes havia, né? E agora nós podemos ter acesso ao Santo dos Santos. E é isso que o Senhor quer, que nós possamos ter esse acesso ao Santo dos Santos. Então, se a gente começa a usar o ChatGPT como um intermediador disso, a gente acaba perdendo um pouco dessa essência, a gente acaba não tendo uma opinião própria a respeito daquilo que a gente leu, e a gente vai terceirizando a nossa fé e a nossa forma de pensar sobre aquilo ali. Um segundo perigo que eu vejo aqui, que é meio que uma continuação disso que a gente está conversando, é a gente ter uma base bíblica superficial ou distorcida. A inteligência artificial ela é feita para nos dar uma resposta. Ela é feita para nos agradar de alguma forma. Então, quando ela não tem uma resposta formada sobre aquilo, ou quando não existe uma informação suficiente para ela gerar uma resposta sobre aquilo, ela tenta nos agradar de alguma forma, porque essa é o comando que ela recebeu, essa é a programação que ela tem. Ela tem que responder, mesmo quando não tem uma resposta assertiva, ela tem que responder. E essa programação, ao mesmo tempo que ela é benéfica para algumas coisas, ela é muito perigosa para outras. Por quê? Porque nesse contexto que a gente está falando, de usar a IA em questão de estudo, de evangelização, de fazer parte do nosso dia a dia, ela pode nos dar uma base bíblica muito superficial ou até mesmo distorcida. Então, quando ela, às vezes, ela não vai ter uma resposta formada sobre algo que você perguntou a respeito da palavra de Deus, a respeito de algo que você leu, ela pode te dar uma resposta distorcida e você tomar aquilo ali como verdade. E aí, como você está usando a inteligência artificial como base do seu estudo e não está fazendo uma outra comparação com nada, você vai tomar aquela resposta como verdade e essa resposta pode ser uma resposta distorcida, pode ser algo assim, nada a ver, entendeu? Fora de contexto, enfim. E aí você começa a propagar uma heresia. Então, assim, apesar de ser uma ferramenta que vai nos ajudar a ter uma informação mais rápida, nós precisamos entender que nem tudo que ela fala é de fato real, é de fato verdade. Então é necessário que a gente tenha essa compreensão do que nós estamos lendo e principalmente do que nós estamos pesquisando através dela. Então a gente não pode de forma nenhuma tomar como verdade tudo o que a IA está te entregando de resposta. É necessário que você olhe ali a resposta da sua pergunta, mas principalmente olhe para a Bíblia e veja se faz sentido aquilo ali, se realmente aquilo tem uma base bíblica, se realmente aquilo ali tem uma base teológica, para você não começar a gravar conteúdos ou a propagar em rodas de conversa uma heresia que foi, tipo assim, inventada pela IA. A gente vê aí vários vídeos nas redes sociais que as pessoas estão fazendo alguns testes com a inteligência artificial e que, de fato, ela dá respostas erradas, né? Eu vi um teste muito simples, que eles perguntam qual estado do Brasil não tem a letra A no nome. E aí o cara fala Pernambuco ou Piauí, e todos esses estados têm a letra A no nome. Mas é porque ela não consegue ainda entender isso, né? E diferenciar isso. Ou, melhor dizendo, a programação dela é para que ela possa dar uma resposta. E para que ela não fique sem dar resposta, ela dá qualquer resposta ali. A gente não pode levar tudo como verdade. E por que isso é importante a gente entender? Porque a IA, ela vai evoluir e vai se tornar cada vez mais presente no nosso dia a dia. Isso que nós estamos vivendo é só a ponta do iceberg de tudo que está por vir. Isso não é uma modinha, isso não vai passar, é algo que veio para ficar e vai fazer mais parte do nosso dia a dia ainda. O que tudo agora tem apontado para o futuro é que todas as aplicações que a gente conhece hoje, todas as ferramentas que nós conhecemos hoje, no futuro todas elas vão ter uma inteligência artificial integrada a elas. E a gente precisa entender que isso vai fazer parte do nosso dia a dia e que a gente precisa saber lidar com isso e não repudiar isso, mas saber lidar com isso. E a terceira e última que eu separei dos perigos, e lógico, tem vários outros benefícios e vários outros perigos que uma inteligência artificial oferece para nós, mas eu separei
separei aqui 3 de cada, só pra gente fazer esse comparativo e pra mim poder ouvir também o que você pensa a respeito disso. Mas a última que é a falta de integridade e transparência. É exatamente isso que a gente tá conversando aqui. É o plágio, é o exagero, é as fake news, o deepfake, a manipulação nas respostas, nos números. Então, a IA, por ela ter essa programação de dar-nos uma resposta, ela é obrigada a nos responder. Então, quando ela não tiver algo concreto para te entregar de resposta, ela vai inventar alguma coisa. Ela vai inventar números. Aí você perguntar quantos brasileiros são cristãos no Brasil. Ela não tem um dado específico disso, entendeu? Ela não tem algo concreto e ela vai te dar uma informação aleatória. E aí você vai pegar isso como verdade, vai começar a falar sobre isso, propagar isso, ou trazer isso para o seu contexto pessoal do dia a dia e falar, meu Deus, e aí quando você vai ver a informação estava totalmente errada e tal. São esses os 3 perigos que eu enxergo e uma coisa que eu preciso que você entenda, a IA ela é uma ferramenta, ela não é um pastor, ela não é uma igreja, ela não é um curso de teologia, ela não é uma escola de teologia, ela é uma ferramenta que tem falhas, né? É um robô que tem falhas. Apesar de você usar a IA, você não pode usar a IA como o seu veredito final. É necessário que tudo que a IA fale para você, você possa primeiro filtrar a resposta e depois fazer uma verificação se aquela resposta tem de fato um sentido bíblico, se ela é de fato teologicamente correta, se ela está te trazendo algo ali que realmente faz sentido e está dentro do contexto ali, né? Principalmente dentro desse contexto que nós vivemos, o contexto bíblico, o contexto teológico, se é uma resposta apologética, qual que é a visão que essa IA está te trazendo. E assim, tem algumas teorias das conspirações por aí, eu não sei, eu não acredito muito nisso, mas pode ter sim, né? Isso eu não descarto a possibilidade, mas eles dizem que a IA ela tem uma tendência a ser comunista, ela tem uma tendência a ser esquerdista, tem um envolvimento político nisso aí, e às vezes ela dá algumas respostas distorcidas mesmo para que ela possa propagar isso. Enfim, tem algumas pessoas que falam sobre isso. No meu uso, eu ainda não enxerguei isso, esse tipo de distorção nas respostas, pendendo para um lado, assim, politicamente falando, mas pode existir ou pode não existir, mas por isso que a gente precisa confirmar se isso de fato é real. E aí, cara, a minha visão sobre IA, né, e como que a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia, como que a gente pode fazer com que a IA participe do nosso dia a dia de uma forma pontual ali, eu acredito que sim, a gente precisa usar, né, é uma ferramenta que a gente tem e a gente precisa usar, até para a gente poder também ter um acesso a uma informação, para a gente poder se ferramentalizar sim. Eu acredito que ela pode nos ajudar a organizar várias coisas do nosso dia, mas o que eu não acredito e o que eu não faço é usar a IA para, por exemplo, montar uma pregação completa, usar aquilo ali como um esboço geral mesmo, o esboço central da minha ministração. Isso eu já não acho que seria legal. Eu não usaria a IA para gerar vários esboços de pregações e vender esses esboços, como eu já vi por aí. Eu tô citando exemplo porque eu vi isso acontecer. Eu não usaria dessa forma também. Acho uma falta de ética, acho que é algo muito vazio, assim. E eu acredito que a gente tem que usar a IA de formas pontuais no nosso dia a dia para esse contexto que nós estamos falando aqui, que é a IA e o cristão, a vida cristã, né? Então, eu acho que a gente precisa usar ela a nível de estudo, mas principalmente para entender o contexto histórico daquilo que a gente está lendo ali. Por exemplo, quando a gente vai ler Gênesis e a gente começa a ler ali Abraão, a história ali, tem muita coisa ali que é regional, é uma cultura regional. E a gente não tem acesso a essa cultura regional. Não é o que faz parte do nosso estudo, não é o que faz parte da nossa cultura. Então, é legal a gente pesquisar. É interessante a gente saber disso porque isso vai fortificar a sua leitura. Mas eu acredito que a gente não deve usar ela como o fator central do nosso estudo. Acho que o estudo ele precisa ser, primeiro, individual seu, você precisa ler, você precisa buscar essas informações, você precisa interpretar o texto que você está lendo, buscar em Deus aquilo que o Senhor tem falado com você, e principalmente em conversas. Você precisa ter pessoas ao seu lado que vai te ajudar a entender melhor isso, a discutir esse texto que você está lendo, a discutir essa visão que você teve, porque é muito perigoso você achar que depois de 2000 anos, só você no mundo teve uma revelação de algo que ninguém nunca falou, de algo que ninguém nunca expôs, de algo que ninguém nunca pregou sobre. Você leu e pesquisou no chat e você falou, nossa, cara, Deus falou algo para mim que ninguém falou para ninguém no mundo, ninguém nunca enxergou isso aqui. Muito difícil isso acontecer, tá? A gente tá falando aí de um aspecto de mais de 8 bilhões de pessoas, é o livro mais vendido de toda a nossa vida aqui na Terra, né? Nos últimos 2000 anos é o livro mais vendido aí, e é impossível a gente falar que tivemos um entendimento de algo que ninguém nunca teve, tá? Então, provavelmente aquilo que você está lendo hoje, alguém já leu,
e já teve as suas interpretações e tem um caminho certo para você seguir. Então, eu acredito que é esse cuidado que a gente precisa tomar. Agora, o que eu acredito é que a gente não deve fazer uma rebelião contra isso, talvez um movimento contra isso, né? Eu vejo muitas pessoas falando sobre isso e tentando fazer uma rebelião, um movimento contra, porque ela vai fazer parte cada vez mais do nosso dia a dia. A próxima geração que vier, a IA já vai ser praticamente um item essencial, assim como o celular se tornou um item essencial do dia a dia do ser humano, e a gente precisa ensinar essas pessoas a como elas vão usar essas ferramentas e não a repudiar isso, né? Privar isso. Mas eu quero ouvir também qual que é a sua opinião sobre a inteligência artificial e o cristão, como você usaria, se você está usando, se você é contra isso, o que você já viu de mais absurdo dentro desse universo. Comenta aqui, vamos trocar essa ideia. E não deixe de comentar aqui também um assunto que você quer que a gente traga aqui, que eu pesquise e a gente converse aqui no próximo vídeo. Não deixe de se inscrever nesse canal, não deixe de curtir esse vídeo, não deixe de compartilhar ele com alguém. Até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.